Pronto, tá gravando. Então, boa noite a todos novamente. Eu espero que vocês estejam bem. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? O mês de agosto a gente não se viu. Eu gosto bastante de vocês, mas foi bom esse tempinho, porque o mês de agosto foi bem pesado para mim. Eu dei aula praticamente todos os sábados de agosto, então foi bem um mês bastante movimentado, né? Aí quando eu vi que o cronograma da nossa disciplina estava estendido aí para 2 meses, né, e que no meio do período aí tinha alguns encontros com a professora Terezinha, daí eu fiquei um pouco mais aliviado. Falei, não, então dá para dar um tempinho maior para vocês e a gente se encontrar no mês de setembro, né? Então, não sei vocês, mas eu gostei do cronograma dessa disciplina. Gente, assim, o nosso encontro de hoje ele vai ser bem curtinho. Eu acredito, né? Vai ser também, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai discutindo, né? Mas são para dois pontos principalmente, né? O primeiro, para eu estar passando para vocês como que vai ser a avaliação dessa disciplina, né? E o segundo ponto, para verificar se vocês estão tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, né? É, essa disciplina está tendo um apoio maior do professor formador, né? Do professor, desculpa, do professor conteudista, né? O professor que está desenvolvendo a disciplina. Então, por exemplo, vocês tiveram pelo menos dois encontros, fora o conteúdo inicial, né? Mas mais dois encontros aí com a professora Terezinha, que ela foi, conforme as dúvidas foram enviadas, né? Ela foi tirando essas dúvidas da construção aí do projeto didático. Então, eu acredito que ficou um pouquinho mais claro do que nas outras disciplinas, né? Nas outras disciplinas ficava mais nas nossas discussões, né? Mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente vai tirar aí no decorrer do nosso encontro. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui aonde que está minha tela, na verdade. Aqui. Achei. Boa noite, Vinícius. Você está me ouvindo? Boa noite, Luciano. Tô sim. Tudo bem contigo? Tudo bem. Vinícius, eu não sei, eu votei lá, mas eu não sei, me perdi nas comunicações. É para eu participar hoje? Vai ter só hoje. Ah, entendi. Então, ok. E daí quem não puder participar, ou às vezes precisar sair antes e tudo mais, eu tô gravando e daí eu vou fazer igual nas outras disciplinas. Eu vou. Ah, tá. Então, já vou deixar avisado que eu estou na escola, estou trabalhando, e aí, se eu precisar sair, porque às vezes as coisas acontecem aqui, eu termino depois de assistir, mas vou ficar aqui até a hora que der. Não, sim, sem problemas, sem problemas. Gente, se alguém precisar Obrigado. sair, né, fica à vontade. Eu marquei dessa vez para 7 horas, porque nos encontros anteriores que a gente fez no meio da semana, vocês tinham pedido para ser um pouquinho mais cedo, né? Só que o mais cedo que eu consegui foi às 7, né? Então por isso que ficou nesse horário. Então, deixa eu pôr aqui para compartilhar. Eu tô com 1000 abas abertas aqui. Tá. Então, tá aparecendo aí para vocês já. Essa tela da nossa disciplina, ela é uma disciplina bem curtinha, né? O principal ponto que tem, deixa eu ver se eu estou na inicial, tô. O principal ponto que tem, né, da nossa disciplina é o texto, deixa eu confirmar se é esse daqui. É esse texto inicial aqui, que ele é um pouquinho extenso, ele tem 24 páginas, mas é onde a professora Terezinha, ela explica o protótipo didático, né? Então tem aqui na metade do texto para frente dois exemplos, né, da construção do protótipo didático, onde tem a construção para quem vai fazer para um conteúdo, né? Então vocês como estão na temática da gestão, né, podem fazer tanto para a área de formação de vocês quanto para a gestão, né? Então tem aqui dois exemplos, um na temática, né?
E o exemplo 2 aqui está na seção 3.2 do material dela, se for desenvolver para gestão. Então, vocês têm aí essa flexibilidade, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma lida, porque está bem didático mesmo, assim, a apresentação da professora Terezinha aqui. E ela também, aí tem o arquivo que vocês precisam baixar para preencher, né? E tem os 2 encontros que ela fez, né? Troca de figurinhas, que foram. Achei. Um foi no dia 28, então para entrar, clica aqui no símbolozinho do YouTube, né? E o outro encontro, que foi agora dia 4 também. Clica aqui no símbolo do YouTube e vai abrir. Sugiro que assistam os dois também, os dois são de tira dúvida, também estão bem claros. E depois que vocês fizerem o trabalho de vocês, ele vai estar nesse mesmo formato do texto aqui, que está o modelo, né? Deixa eu ver se eu... Ah, não, ele abre para uma outra tela que não está compartilhado, tá? Então, para evitar descompartilhar e compartilhar de novo, aquele arquivo que eu abri ali, ele está nos mesmos moldes aqui do exemplo, né? Então, ele está no arquivo editável, está nos mesmos moldes para preencher seguindo a mesma linha, tá? Então, segue essa mesma forma aqui que está no texto da professora Terezinha, né? E quando vocês forem para postar, não tem aqui, né, o botãozinho ali da postagem, né? Vocês podem ir caminhando por aqui e clica aqui no desenho da entrega, que daí ele vai abrir a tela para fazer a entrega. Eu peço até que vocês testem, ver se no de vocês aí clicando abre para fazer a entrega, porque teve gente que comentou comigo que não estava achando, né? Então, que geralmente ficava um botão aqui que caía direto para a atividade avaliativa, né? Dessa vez, não sei se desabilitaram o botão ou se não, ou se deixaram de habilitar, né? Mas testem, ver se aparece, se vai abrir para vocês entregarem, tá? Quem terminou é, já está aberto para fazer entrega, então se quiser entregar já pode entregar. E deixa eu compartilhar sobre a avaliação. Aí depois a gente abre para as perguntas. Eu acho que eu fechei. Deixa eu abrir de novo. Não, tá aqui. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês já? Sim, beleza. Então deixa eu voltar aqui para o... Pessoal, então assim, esses são os critérios de avaliação, né? Eu não posso compartilhar o arquivo com vocês, mas eu vou mostrar o conteúdo do arquivo, né? Então, de qualquer forma, ele vai ficar gravado aí na, no nosso encontro, né? Se precisar, aí depois vocês podem estar acessando de novo. Tá? Só tem que correr o vídeo, né? Para verificar exatamente os pontos. Mas assim, o principal peso da avaliação vai ser aqui na atividade de ação-reflexão, que vale 60 pontos. Tá? Na parte inicial, ela vale menos, mas também para quem está seguindo no projeto que desenvolveu lá na primeira disciplina com a professora Terezinha, então está praticamente feito. Né? Quem mudou o projeto, quem está pensando em mudar, porque vocês podem mudar, não tem problema. Só que quem está pensando em mudar, ou quem vai mudar, é, vai acabar fazendo do zero daí. É como se estivesse fazendo a atividade feita lá da primeira disciplina da professora Terezinha e agora complementando com essa disciplina. Então, que daí o projeto acaba sendo do zero mesmo. Né? Então, dos 100 pontos que vocês têm dessa disciplina, 20 pontos é dessa parte de planejamento, que é aquele projeto inicial. Né? Então, vai seguir aqui a mesma orientação que vocês tiveram
lá na primeira disciplina. Então, a apresentação do tema ou do objeto de estudo, né? Então, aqui vocês é uma apresentação mais sucinta, não precisa ficar é, é, trazendo muitos elementos aqui, porque eles são apresentados nos elementos mais à frente do projeto, né? Então, a parte de conteúdos, né? Então, eu vou fazer as leituras aqui e vou complementando, né? Conteúdo. Se trata de uma proposta elaborada por docente, então verificar se este elenca aqui os conteúdos condizentes com o tratamento do tema. Então, para quem for fazer na sua área de formação, tem que estar apresentando os conteúdos relativos à temática, né? Que, quando vocês fizeram lá na disciplina anterior, era o que estava sendo discutido lá da parte teórica, né? Então, é o que se enquadra aqui. Quem for fazer como gestor, então vou fazer a leitura, né? Mas se trata de uma proposta elaborada por um gestor, não há necessidade de indicar conteúdos, né? Nesse caso, esses 2 pontos de avaliação vai ser acrescentado aqui na discussão do problema. Daí o problema, ao invés de valer 3, vai valer 5 daí, né? Então, 2 pontos para a apresentação do tema, 2 pontos para a apresentação dos conteúdos, reconhecimento da situação. Então, verificar neste item se há questionamentos elaborados com o propósito de fazer um diagnóstico do conteúdo, situação a ser investigada e de conhecimento de que os sujeitos já têm sobre o tema objeto do estudo sobre os conteúdos. Então, esse ponto aqui vale 10 pontos, né? Vale 10% aí da nota total. Então, toda aquela contextualização da problemática que na disciplina anterior tinha sido feito, né? Então vocês precisavam discutir o problema, né? Discutir a área problemática, é aqui que é apresentado. Tá? No reconhecimento, então, problema. Verificar se os problemas foram elencados a partir do tema. Então, esse problema aqui, ele é uma questão. Ele é uma questão que vocês vão propor a ser respondida, né? Então, na disciplina anterior, né, então a gente tinha lá como uma questão, né? Como melhorar a formação de professores na temática tal, né? Então, é uma pergunta. Então, o problema é uma pergunta. E eu sugiro que vocês elenquem apenas um problema, apenas uma questão, né? Porque quanto mais questões, quanto mais problemas elencados, mais complexo fica a apresentação. Porque ao final, os problemas eles precisam ser respondidos. Então a minha sugestão é que vocês elenquem um problema, né? Até porque problema e objetivo têm que estar alinhados, né? O objetivo ele busca, como é o objetivo da pesquisa, né, do projeto de vocês, o objetivo do projeto ele é um pouquinho diferente do objetivo que vocês têm, né? Então, tem que levar esse aspecto em consideração. Então, o objetivo do projeto, né, do protótipo didático que vocês vão apresentar, ele vai ter que responder ao problema. Então, né, como melhorar o conhecimento dos professores a respeito da temática tal. Aí vai ter lá um objetivo. Vai ter como objetivo da proposta. Então, propor um protótipo didático ou construir um protótipo didático, tal, tal, tal. Então, assim, a gente teve na disciplina anterior vários projetos que foram nessa linha da construção do protótipo didático. Então, vai ficar mais ou menos dessa estrutura. Tá? E daí, e tem os objetivos, desculpa, falei só do objetivo geral, né? O objetivo geral também, ele é uma afirmação só, né? Então procurem não construir várias afirmações, façam só um verbo de ação, né? E daí os passos intermediários para se atingir o objetivo de vocês vão ser os objetivos específicos, né? Então aí constrói os objetivos específicos, tá? E o ponto que mais pesa aqui no projeto, no protótipo de vocês, né, é, na atividade, é a ação reflexão, né? Então, que aqui foi chamado de tomada de decisão, né? Então, essa é a parte mais importante do protótipo didático, pois os pesquisadores, no caso vocês, devem apresentar ações
atividades necessárias para o tratamento do tema, objeto de estudo e dos problemas. Então, como que vocês vão resolver este problema? Como que vocês vão atingir o objetivo de vocês? Deixa eu só ver um ponto aqui para frente. Tá. Resultado e o replanejamento. Beleza. Então é aqui que vocês vão propor as ações, é aqui que vocês vão identificar como vocês vão resolver essas coisas. Deixa eu só ver se estão mandando mensagem do grupo. Beleza. Então, verificar nesse item se forem contemplados. Então, a apresentação da base teórica, né? Vocês não precisam ficar construindo a base teórica, apresentando o referencial teórico, mas igual lá na disciplina da professora Terezinha, na primeira disciplina, que vocês precisaram apresentar alguns conteúdos teóricos que davam suporte para o que vocês iriam fazer, vocês vão apresentar aqui. Né? Outro ponto, envolvimento de práticas de multiletramentos, ou seja, de diferentes linguagens, modos, mídias e culturas híbridas. Né? Então, como vocês vão estar inserindo essas atividades práticas, né? Então, as ferramentas digitais e tudo mais, é aqui que vocês vão explicar. Pode-se utilizar ferramentas analógicas também? Pode, não tem problema. Né? Então, até numa das aulas, um dos exemplos que os professores apresentaram lá foi o das rotações em estação, né? Que é me fugiu a palavra, metodologia ativa, né? Que é uma das metodologias ativas, mas que não é digital, não tem problema nenhum. Né? Então é aqui que vocês vão estar apresentando, né? As metodologias que vocês vão apresentar, as ações. E é interessante que vocês já coloquem o roteiro, que daí fica mais claro, né, o como vocês vão executar isso. Fica mais claro para vocês visualizarem. Né? Então, eu vou executar de tal forma, assim, 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 assim. Então, cada um dos passos, né? E vai ficar mais fácil para eu visualizar também o que vocês estão querendo, porque daí eu também consigo orientar vocês, ó, acho que assim vai ficar mais difícil, acho que assim vai ficar mais fácil, né? Então aqui já procurem traçar um roteiro, né? O que vocês vão, porque daí vocês vão ter que implementar na sequência, né? Essa atividade. Então, a partir do dia 23, se não me engano, 29, não, vocês têm até o dia 29 para entregar, né? Então, depois do dia 29, aí vocês têm que ir propondo essas implementações, né? Então, vocês já constroem aqui já pensando que isso daqui vai ser o roteiro para vocês propor. Então, vão ter lá 4 encontros que vocês vão precisar fazer, 5 encontros que vocês vão precisar fazer, né, 5 aulas, né, para poder desenvolver isso. Então, vocês já vão colocando aqui. Na aula tal, na aula 1, ou no encontro 1, vai ser feito tal e tal e tal coisa. No encontro 2, vai ser feito tal e tal e tal coisa. E cada uma dessas coisas que vão ser feitas em cada um dos encontros, vocês já elencam também as atividades, as ferramentas que vão ser. Então, se vai ser utilizado já uma ferramenta digital no encontro, vocês já coloquem, vai ser utilizado ferramenta tal com o propósito dessa ação, né? Ou vai ser utilizado uma metodologia ativa que tem determinado propósito. Vocês já explicam isso, né? Porque daí até quando vocês forem implementar, já vai estar claro. Aí vocês já sabem o como fazer também. Né? Então procurem deixar aqui o mais didático possível, né? Como se fosse que outra pessoa fosse desenvolver, né? Então, como se vocês estivessem criando um roteiro que outra pessoa também pudesse desenvolver e conseguisse fazer exatamente o que vocês propuseram. Né? Então, a apresentação aqui tem esse propósito. Tá? E a observação ali, muito importante que algumas atividades sejam elencadas, que eu acabei de comentar, né? Já que estamos tratando de implementação de uma pesquisa. Aí, por fim, né, os 2 últimos tópicos é o de resultados, só que os resultados aqui não são os resultados já da pesquisa de vocês, mas os resultados que vocês esperam, né, porque vocês ainda vão implementar. Então vai ter um momento mais à frente que daí sim vocês vão estar identificando esses resultados. Né? Então aqui é a avaliação dos resultados que vocês esperam. Né? Então, fazer a leitura ali. Verificar
se foi feito, neste item, proposições de avaliação da proposta de intervenção. Atenção, não se espera aqui a avaliação da proposta, mas sim uma proposta de avaliação. Então, vocês coletaram lá, vocês propuseram lá 4 encontros, 5 encontros, 6 encontros, né, o como que vocês vão estar avaliando cada um desses encontros. Vocês coletaram, utilizaram Google Forms, utilizaram lá rotação por estação, utilizaram as diversas metodologias ativas. Então, como que vai estar sendo, qual que é a forma que vai ser feita a avaliação de cada uma dessas ações, né? Então, verificar se o pesquisador, no caso vocês, propõe, por exemplo, alguns questionamentos que nortearão a avaliação pós-implementação. Por exemplo, que conhecimentos foram acrescidos aqui ao tema objeto de estudo em relação à prática inicial? As ações desenvolvidas transformaram ou ressignificaram a prática final? A realidade foi transformada? Por quê? Qual o novo olhar do participante da pesquisa sobre o tema objeto de estudo? Então, na sessão aqui de avaliação, vocês precisam elencar esses elementos. Como que vocês vão estar avaliando os resultados que vocês irão coletar? Tá? E o último tópico, né, o último tema, o retorno, o replanejamento, né, o retorno ao tema. Então, verificar se foi levantada neste item a necessidade de se criar novos cenários de pesquisa a partir dos resultados alcançados. Esse levantamento pode ser feito, por exemplo, por meio de questionamentos como: despontam-se novas necessidades de investigação sobre o tema? É preciso investir em novas práticas? Há necessidade de ampliar esse estudo? É possível envolver outros sujeitos? Que ações precisam ser mudadas? Então, aqui é como se vocês já estivessem pensando numa continuidade do desenvolvimento que vocês vão propor, seja para os alunos ou sejam para os professores, né? Então, como vocês realizaram as avaliações, né? Que lacunas ficaram em aberto e como a gente pode estar resolvendo essas lacunas. Então, é mais ou menos nesse caminho. Claro, eu vou falar para mim, fosse eu desenvolvendo, né? Até porque, enquanto professor na universidade, eu sou pesquisador e preciso fazer pesquisas lá, né? Nessa etapa de projeto, o, o, os pontos mais difíceis que eu vejo são esse momento aqui da ação-reflexão, né, que é o momento da gente pôr o pé no chão e pensar cada um dos passos, né? Então aqui vocês vão pensar por encontro, por aula, né? Na aula 1, o que eu pretendo com a aula 1? Né, que é similar ali a um planejamento de cada uma das aulas, efetivamente, que a gente vai fazer. Só que aqui pensando com a visão de pesquisador, né? Então, eu vou repassar determinados conteúdos, eu vou pedir para o pessoal ir atrás de determinados materiais e eu vou buscar avaliar eles e coletar determinadas informações. Então, é um dos pontos aqui mais complicadinhos, né? E outro ponto que eu vejo que é complicadinho também são esses dois aqui, o dos resultados e o do replanejamento. Porque aqui a gente ainda está querendo identificar os resultados que a gente ainda vai obter, né? Então, como a gente não tem os resultados, fica meio difícil a gente conseguir avaliar. Confesso que para mim é difícil pensar assim, né? Porque assim, é muito mais fácil a gente ter os dados, então beleza, a partir do que a gente tem aqui, como que a gente avalia isso? Né? Fica bem mais palpável, né? Do que a gente pensar num planejamento de resultado do que a gente vai fazer com os resultados no futuro, né? Porque está muito abstrato ainda, a gente não sabe para que lado vai se desenvolver, né? Se a gente conseguiu atingir o objetivo, o pessoal aprendeu e a gente consegue aproveitar esses resultados ou não. O pessoal não aprendeu e houve algum problema aí no meio do caminho. Então, essa questão aí dos resultados eu acho um pouquinho difícil quando a gente ainda não tem. E pensar o replanejamento também é um pouquinho mais complicado ainda, porque realmente, como que a gente vai replanejar algo que a gente não sabe se atendeu ao objetivo ou não, né? É similar a gente propor uma aula, então, eu quero explicar dessa forma, mas chega e daí eu vou avaliar de determinada forma, mas daí chega lá na frente, no meio da aula, eu vejo que daquela forma que eu pensei, os alunos não estão entendendo. Aí eu preciso procurar um meio de explicar de outra forma, né? Então, assim, comentando dificuldades que fosse eu desenvolvendo o protótipo didático,
eu entendo que eu encontraria essas dificuldades. Claro, vocês podem não identificar, eu espero que vocês não encontrem essas dificuldades também, né? Mas só para quem ainda não desenvolveu, pode ser que encontre isso. Mas é dessa forma que vai ser avaliado. Com relação à avaliação, alguma dúvida? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Agora vocês me veem maiorzinho. A avaliação, ela tá tranquila, né? O desenvolver que é o mais difícil, né? O desenvolver que não é muito fácil, né? E daí agora eu quero ver com vocês, né? Se vocês estão tendo dificuldades, que dificuldades são essas, para a gente poder ir trocando alguma ideia e poder facilitar. Obviamente que, igual nas outras disciplinas, vocês estão abertos para mandar para mim, né? Manda para mim, eu posso dar uma revisão. É, vários colegas já me mandaram, já revisei, já devolvi. Tem gente, inclusive até parabenizar a Kátia, né, que mandou o trabalho e estava redondinho, né, estava bem escrito, né. É, às vezes tem um ajuste ou outro que aí eu vou apontando para vocês. Quem vai seguindo na mesma linha do projeto feito na outra disciplina já vai estar mais redondo, né, mais lapidado, que eu já fiz a discussão do projeto com vocês lá atrás, né? Então, fica mais tranquilo. Mas vocês têm a opção de trocar de projeto, né? Então, ficou em dúvida, manda, eu reviso, devolvo. Claro, meu tempo também está um pouquinho apertadinho, então às vezes eu posso não conseguir responder no mesmo dia, né? Vou responder no outro ou no outro, né? Mas eu respondo. E se por acaso eu deixo passar, me cobra, né? Fiquem livres para cobrar, porque às vezes acaba passando mesmo. Kátia tinha levantado a mão, aí eu continuei falando e você cansou a mão. Oi, boa noite. Na verdade, você já respondeu. Então, se eu quiser aproveitar o outro trabalho que a gente tinha feito do projeto de pesquisa, então a primeira parte eu consigo aproveitar quase que inteiro, né? Aquele pedaço, Sim, né? sim. Tá. Até lá naquela parte vocês precisaram é, discutir a metodologia. O que vocês discutiram lá na metodologia é o que vocês vão estar deixando mais claro agora naquela sessão de ação. Tá bom, então, entendi. Obrigada. Então, mas pode utilizar aquilo lá sim. Tá bom. Lídia? Boa noite, professor. Duas questões. Primeiro, depois que a gente então encaminha a questão da atividade avaliativa ali do nosso protótipo, você vai analisar e daí vai dizer se está ok para a gente fazer a aplicação dele, né? Isso? Isso. E até, assim, vocês podem estar me mandando antes da entrega final, porque daí eu faço sugestões, né? E daí vocês já postam ele já pronto para fazer a implementação, né? Que daí já fica mais adequado, inclusive, para poder. Porque a nota só vai ser depois da postagem, então acho que depois do dia 29, né? Então me manda antes, eu dou uma olhada e daí já posta certinho. Ok. A segunda questão, por exemplo, eu programei trabalhar um texto com os professores e em cima desse texto eles responderem um questionário no Google Forms. Uhum. O questionário, então, eu tenho que colocar na ação, descrever ele na ação, né? Eu não vou ter como te encaminhar o Google Forms com as perguntas. Então, lá no descrever as ações, eu tenho que colocar o nome do texto e quais as perguntas que eu vou fazer no Google Forms. Não, você pode colocar o questionário Google Forms. Se você já quiser deixar ele pronto, só cuida para deixar ele com acesso liberado, né? Porque às vezes você configura lá Uhum. como privado, né? E daí eu vou clicar no link e não vou conseguir acessar. Se quiser já deixar com ele no Forms, para eu observar direto no Forms, pode fazer. E cuidar também, porque às vezes, dependendo como constrói o questionário, a gente acaba separando por sessão, né? E daí, para ver as sessões seguintes, tem que estar respondendo. Então, cuidar esse ponto. Uhum. Se quiser me colocar como editor também, né? Porque daí também eu posso olhar direto ele como editor. Fica à vontade, né? A forma que você achar mais fácil. Vou falar como que eu trabalho com os meus orientandos
na faculdade, né? Quando eles vão trabalhar com forms, eu peço para me colocar como editor, porque daí aí eu fico com acesso integral, né? Eu consigo ver tudo, né? Então, por mais que tenha alguma coisa oculta, eu vou conseguir ver e vou conseguir dar algum direcionamento, Ok, tá bom? obrigada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Ronaldo, Vinícius, boa noite de novo. Eu não estou conseguindo visualizar a minha aplicação depois como gestor. Todos aqui dessa sala estão na gestão, é isso? Sim. Porque assim, eu ficaria mais à vontade. Todos entraram na gestão, mas alguns saíram no meio do caminho. Né? Sim. Eu não estou me sentindo muito seguro para fazer na gestão. Parece que fazendo na minha área de conhecimento, eu ficaria mais tranquilo para fazer. Isso será possível, e aí eu teria que mudar aquilo que eu fiz no 6, né, no módulo 6. Eu construí um protótipo agora, nesse momento, relacionado à área de atuação, pode ser ou tem que ser na gestão? Não, pode ser na sua área, sim. Tá. Qual que é a tua área mesmo? Educação física. Não, você pode fazer na tua área, sim. Igual nas outras disciplinas, né? É, Uhum, pode fazer na tua área. Não vai precisar mudar o que foi feito lá na disciplina 6, né? O que você entregou lá fica lá. O que tem uhum. que fazer é agora, neste. Começar do zero, não aproveitar o que está lá, mas começar uma. Parece que eu estou preferindo fazer isso, que eu estou sentindo mais segurança para trabalhar na área de formação. Sim, assim, você vai ter acesso para fazer isso, porque assim, você vai ter que implementar. Sim, Você vai conseguir implementar mesmo na tua área de formação? Porque hoje você não está com turma, né? não estou. Então daí tem esse ponto a ser observado, né? Então, assim, você não está com turma, então como você vai ter que implementar, você vai ter que ver com um colega que está com turma, se ele te cede horário, né? O como operacionalizar isso. O pessoal que está aqui na gestão, que ainda continua na gestão, vai fazer daí com gestão, fazer com os professores? Alguém tem alguma? É isso? É, Posso dar um palpite? Posso pode. dar um palpite? Por favor. Eu não estou mais na área de gestão. Eu estou trabalhando como técnica pedagógica no núcleo. E aí, como que eu fiz o meu? É como se fosse uma formação para os professores de arte. Então, eu convidei eles para participarem de uma turma comigo dentro do Classroom, onde eu vou trabalhar uma técnica, vou trabalhar com o Google Art, que é uma plataforma, né, de estudo em arte, e vou desenvolver isso com os professores. Então, eu já convidei eles para essa plataforma, para o Google Classroom, eles já montei a turma, e eles vão participar, já convidei, né? Então, eles vão participar e a gente vai ter os encontros, já está tudo combinado. E eu vou continuar dentro da gestão, porque o meu tema é formação, né? Então, formação de professores de arte. Então, quer dizer, eu vou estar dentro da gestão ainda. Você pode fazer a mesma coisa, formação dos professores de educação física, e convida eles para participarem de uma aula sua, entendeu? Eu acho que fica mais fácil você fazer isso, você não vai fugir da tua área de conhecimento, e ao mesmo tempo você está na gestão, como um formador, um diretor formador. Entendi, Kátia. Obrigado. Vou analisar sim. Muito obrigado. Kátia, quantas aulas você vai dar? 5. 5? Não, 5. E vai ser 5. fora do horário? Vai ser fora do horário, já combinei com eles. A gente vai se encontrar de sábado. Porque antes, quando o pessoal do PDE propunha essas formações, eles tinham a certificação, né? E agora não tem. Mas daí é que assim, eu consegui os 2 professores que são meus parceiros, a gente parceiro de disciplina, 20 anos trabalhando junto. Então, assim, como eu ajudei eles no PDE deles, então eu tenho moeda de troca agora, né? Não. E como a gente está junto, eu falei, olha, vamos lá, gente, vamos me ajudar. Eu ajudei vocês, agora é minha vez. E eles bom, né, para você. Toparam, sabe? Então, Vinícius, assim, até quando mesmo que é para fazer a implementação? Até o final do ano? Deixa eu pegar na disciplina agora, porque eu esqueci. Porque como é na área de gestão, eu fico preocupada, né, com esse prazo aí. Não, ixi, não tá no site aqui, não tá no.
Eu vou ver exatamente, porque eu não me lembro agora de cabeça, e eu achei que estava postado ali na disciplina, mas não tá. Eu vou ver e eu mando para vocês. Mas se não me engano é até o fim do ano. Eu lembro de ter visto uma informação dessa. Que tá aí, né? Sim, a gente já E tá tem na um monte de coisa envolvida agora no final do ano, se liga, etc, etc. a Nossa, gente bem tá complicado. no calendário civil, a gente tá chegando, entrando no último trimestre, né? É, Vocês comentaram de certificação, dá pra gente, é, dependendo de quando for feito, dá pra gente fazer com certificação cada uma das atividades, né? Como, né? Como eu sou professor da universidade, eu consigo encaminhar no formato de projeto de extensão. E daí sai tanto para os alunos, então assim, vocês vão fazer uma formação para outros alunos, né? Os alunos vão ter certificação ou vocês vão fazer uma formação para outros professores. Esses professores vão estar no papel de aluno, né? Então eles vão ter uma certificação de ouvintes, né? E quem for ministrar vai ter uma certificação de que apresentou aquele, aquele mini curso, né? Porque daí a gente faz num formato de curso, né? Só que, assim como vocês estão no Estado, o Estado tem as burocracias, né? Na universidade, a universidade também tem as burocracias. Se for para fazer algo que precise de certificação, eu preciso de um pouquinho de tempo, né? Porque a gente abre o projeto de extensão e ele corre o trecho na universidade, né? Então ele passa por diversas instâncias, né? Em termos de aprovação e de implementação no sistema para que a gente consiga desenvolver, né? É, mas é possível, né? Então, dependendo como vocês vão fazer, né? O quando vai ser feito, né? Se a gente tiver um tempinho aí de gordura, né? Um tempinho aí, sei lá, for implementar. É que eu preciso ver os calendários das reuniões, né? Mas é possível. Então, se alguém precisar que a sua atividade, que o pessoal só vai participar se for certificado, a gente consegue fazer. Eu tive a impressão que alguém levantou a mão, mas talvez eu tenha visto errado. Mais alguma dúvida, pessoal? Kati? Ó, dê uma olhada lá na projetos em prática, 23/9 a 15/12. Onde que você está vendo esse? Lá na página mesmo do pesquisa 2, elaboração do projeto. Porque tem uma página anterior que fala do prazo para enviar a entrega da atividade avaliativa, né? Que é dia 29/9 até as 23h55. E depois na página seguinte tem, ó, projeto em prática, 23/9 a 15/12. Depois tem o relatório de intervenção, que é o protótipo didático. Compartilha a tela, por gentileza. Só para eu ver onde você está. Tá, peraí. Vamos ver se eu lembro como compartilha, né? Eu já até esqueci como faz tudo isso. Ali embaixo tem uma caixinha com a setinha para cima. Aí você clica em apresentar agora. Tá. Já me esqueci de tudo. Então, esse aqui. Compartilhar. Ah, tá. Lá no fim, então. Você tem que entrar por recuperação. Tá E daí vendo que foi para voltar. aqui, ó. Achei agora. Você Então tem que entrar em recuperação. E vai voltando a setinha, que daí você acha. Então tem aí até 15 de dezembro. Quem precisar de certificação, que for implementar ali por outubro, novembro, eu acho que dá tempo de a gente fazer o processo pela universidade. Vocês só me falem com antecedência, porque daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o projeto de vocês, então esse projeto que vocês têm que fazer até dia 29, ele tem que estar pronto, porque daí eu vou utilizar com base naquelas informações
vou fazer o projeto de extensão para poder correr nas instâncias da universidade. Tá? Então, não dá para a gente fazer muito solto, assim, tem que estar bem alinhadinho, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Professor, vai ter chamada ou vai ficar? Vai ter. Eu vou. Só que eu posto lá no Whats, que eu não deu tempo de preparar ainda, que eu já coloco tanto a chamada quanto a justificativa para quem não conseguiu entrar. Sharon? Ô, Vinícius, tem que ter um número mínimo. Eu tô chegando agora, assim, não li o material ainda, eu entrei de férias, deixei para fazer agora o meu projeto. Tô perguntando porque não sei se tem um mínimo de pessoas para participar? Não, a princípio não. Assim, acho que se o teu público for uma pessoa só, também fica difícil. Não, né? entendi. Não. Eu tenho bastante. É que assim, eu vou fazer com as professoras, acho que professora de apoio, e deve ter mais de 100. Então, assim, se eu conseguir umas 5, já é. Ah, não, tá tranquilo. Porque o certificado ele vai acabar sendo um atrativo, né? Mas se eu conseguir trabalhar sem certificação com quem quiser ser voluntário mesmo, eu vou ter menos pessoas e fica mais fácil também. Não quero trabalhar com 100 pessoas, né? Sim, até porque assim, você vai ter que coletar os resultados depois. Se tiver muita gente, é tipo aplicar uma prova totalmente aberta, com questões abertas, e depois ter que analisar todas essas questões abertas, corrigir todas essas questões abertas, né? É mais ou menos isso. Eu vou optar por trabalhar, acho que sem certificação, que aí eu consigo um mínimo, assim, de pessoas só para ter os resultados mesmo. Uhum. Beleza, obrigada. Nada. Michele, falou que entrou agora, não tem problema, Michele. Eu vou depois, terminando a reunião, eu vou postar no YouTube, igual eu fiz nas outras aulas, e daí vocês podem estar assistindo, porque no início da reunião eu passei os critérios de avaliação. Daí pode estar vendo como que vai ser cada um dos pontos ali, dentro dos 100 pontos de avaliação, né, como que vai ser avaliado. Mônica? Vinícius, eu também. Entrei agora, na verdade, estou voltando para casa. Agora que eu saí do colégio. Vai ficar gravado essa reunião sua ou não? Sim, eu vou postar no YouTube e daí eu posto o link para vocês. Daí. Ah, ótimo. Muito obrigada. Nada, e presta atenção no trânsito aí, hein? Não vai bater por minha causa. Gente, então acho que encerrou as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida depois, me mandem no Whats, né? Para olhar o projeto de vocês, me mandem também, né? Que daí a gente vai trocando uma ideia, vai deixando mais lapidado, até para ficar mais fácil para vocês operacionalizarem depois, né? Então, pensem, né, na construção que vocês vão fazer, algo que seja operacionalizável, né? Porque se vocês forem deixar algo abstrato, vocês vão estar gerando problema para o eu de vocês do futuro, né? Então, procurem deixar o mais objetivo que vocês vão conseguir desenvolver. É a minha dica aí que eu dou. Fechou, pessoal? Então tá. Então, falei que ia ser curto, mas deu 47 minutos aí. Então, desejo a todos vocês aí uma boa noite, uma excelente semana. E daqui a pouquinho eu posto o link aí da chamada lá no WhatsApp. Então, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Bons trabalhos. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Até Obrigado. mais.